porque eu sou um canal, né? Eu também sou totalmente dependente de Deus, daquilo que Ele quer fazer, daquilo que Ele quer manifestar. Quantos concordam comigo que Deus tem uma vontade? Diga comigo, Deus tem uma vontade, e a vontade dEle é boa, agradável, perfeita. Sabe para que toda essa vontade? Para te dar o fim que desejais. Amém? Glória a Deus. Você está animado? Vamos ouvir a palavra, irmãos. Aleluia. Vai logo abrindo a tua Bíblia lá em Eclesiastes, no capítulo 11. Aleluia. Todos abriram? Eclesiastes capítulo 11, a partir do versículo 5. Aleluia. Podemos ler? A palavra diz assim, irmãos. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da quem está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Amém? Eu estava, irmãos, meditando a respeito dessa passagem. Muito tempo eu tinha lido essa passagem, faz um bom tempo. E eu estava meditando ao Senhor a respeito dessa passagem. Amém? E eu gosto muito de ler, mas gosto muito de meditar. Porque no meditar a gente tira os nutrientes daquilo que a palavra tem para nossas vidas. Amém? Nós percebemos aqui, irmãos, que Deus fala assim como tu não sabes. Amém? Não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre que está grávida. Assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Amém? Eu estava meditando ao Senhor, irmãos, sobre a vontade de Deus. A palavra é clara a respeito da vontade de Deus para nossas vidas. Primeiro de tudo, nós sabemos e é bem claro que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas, irmãos, Deus tem um plano na minha vida e na tua vida. Muitas vezes nós não temos uma visão a respeito daquilo, mas existe algo no teu coração a respeito de algo que Deus colocou lá. Amém? Nós lemos aqui, mesmo que você não veja os ventos, mas não significa que ele não está lá. Amém? Nós podemos perceber a ação do vento, quando ele bate no seu rosto, quando você vê umas folhas se mexendo, você tem um entendimento a respeito, o vento está passando. Mas você não sabe se o vento vem da direita ou da esquerda, a menos que você sinta, né? Antigamente, quem soltava uma pipa tinha uma noção, o vento vem desse lado, então vou jogar a pipa para esse lado. Não é verdade? Você tinha um deslumbre, uma noção de onde o vento poderia vir. Mas você não via o vento. Mas você reconhecia a ação do vento. Da mesma forma, é um filho crescendo no ventre da mãe. Hoje, pela tecnologia, temos uma noção de como ver o rosto, ver o crescimento, um acompanhamento de um filho. Amém? Mas o que Deus está falando aqui, irmãos, é um acontecimento, algo que acontece onde os nossos olhos não alcançam, onde os nossos olhos não percebem. Mas pelo fato dos nossos olhos não perceber, não estar enxergando, não significa que ali não está acontecendo algo está sendo gerado. Amém? Da mesma forma, irmãos, são os planos de Deus para a tua vida. Possa você não estar vendo, não está sentindo, mas não significa que Deus não tem um plano na tua vida, porque Deus tem. Aleluia. Amém. Aleluia. Eu percebo, irmãos, que Deus tem nos chamado a uma postura perante a presença dEle. Nós sabemos que hoje, nessa nova aliança em Cristo Jesus, as condições são diferentes. Amém? No passado, existia uma forma de se viver.
uma forma de se perceber a atuação, o poder de Deus. Hoje nós sabemos que verdadeiramente nós temos livre acesso à presença de Deus. Mas o fato de nós conhecermos ou entendermos, irmãos, não significa que você está tendo essa experiência, que você está vivendo daquilo que Deus tem nos chamado a viver. Uma proximidade tão real, amém? Onde podemos ouvir a voz de Deus. Sabe que nós não vivemos, irmãos, sem a direção de Deus? Não ouvi ninguém dizer um amém. Você não vive sem a direção de Deus. Amém? Glória a Deus pela unção, que a unção vai te levar a lugares onde Deus deseja, onde Deus quer. Aleluia! Amém? Aqui fala, não sabes, ou não conhece. O fato de você não saber, ou não conhecer, ou não ver, não significa, irmãos, que algo não está acontecendo. Eu não sei quanto tempo de ministério, de crente, vamos dizer, bem assim você tem. Mas eu te digo algo, irmãos. Embora que você nasça hoje, que você tenha recebido hoje, Deus começou algo na sua vida. Amém? E aquilo que Deus começou na sua vida, Ele não parou. Amém. Nós paramos, mas Deus não para. O problema, irmãos, é que na nossa caminhada, no nosso crescimento, porque o crescimento vem para todos, é inevitável. Eu quero crescer. Deus quer mais do que eu. Deus tem mais a respeito do crescimento, a respeito da minha vida e da tua vida do que nós mesmos. Amém? Aleluia. Se algo não está acontecendo, o problema não está com Deus. Se algo não está fluindo, o problema não está com Deus. Mas Deus quer, Deus deseja, Deus sempre procurou meios e formas de aproximar o homem a Ele. Eu falo isso em relação no Velho Testamento. Deus criou várias formas de aproximar o homem a Ele, alianças. E essas alianças muitas vezes eram quebradas. Não por Deus, mas pelo homem. Amém? Aleluia! Como é maravilhoso, irmão, saber que hoje a condição é diferente. Como era maravilhoso saber que hoje nós podemos tantas coisas, porque nós temos agora liberdade na presença de Deus. Irmãos, você tem esse entendimento formado em você a respeito da liberdade que você tem em Deus? Amém? Algumas pessoas no Velho Testamento iam na presença de Deus. Um sacerdote que se consagrava durante um tempo, ia na presença de Deus. Aleluia! Hoje nós temos liberdade. Aleluia! Temos liberdade. Agora essa liberdade, irmãos, muitas vezes não está sendo vivida por nós. Amém? Porque o fato de você saber que é livre, não significa que você está vivendo essa liberdade. O preço que foi pago pela sua vida e pela minha vida em Cristo Jesus. Amém. Sabe que muitos de nós ainda não estamos vivendo na totalidade daquilo que Deus tem para nós, aquilo que Ele fez em Cristo. O fato de você não estar vendo, irmãos, não significa que Deus não fez. Deus fez e realizou tudo em Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir uma passagem. Olha lá para Provérbios capítulo 25. Aleluia. Amém. Deus, irmãos, age de várias formas. Mas existe algo, irmãos, que Deus espera de nós é fé. Eu não vou ministrar sobre fé. Mas a fé faz parte da vida de todo filho de Deus. Amém. Foi algo que Deus criou. Aleluia. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é a certeza, é a convicção de fatos que não se veem. Amém? Amém. Mesmo que você não esteja vendo, mas a fé crê. Amém? Então Deus realiza todas as coisas. Provérbios capítulo 25. Vamos ler a partir do versículo 2. Só o versículo 2. Diz assim:
Mas a glória dos reis é esquadriá-las. Na parte B, a parte A diz: mas a glória de Deus é encobrir as coisas. Eu estava meditando a respeito dessa passagem. Amém? Mas a glória dos reis é esquadriá-las. A glória dos reis, irmãos, é trazer ao entendimento, é buscar, mas a de Deus é encobrir. Existem coisas que estão no coração de Deus a respeito da vida do seu povo, que Deus preparou um meio, uma forma desde o início de aproximar o homem a Deus. Amém? Só que o homem, ele não tinha condição em si de receber isso que Deus fala aqui. A glória de Deus é encobrir as coisas. Existem coisas, irmãos, que são poderosas em Deus, para a minha vida e para a tua vida, que foi reveladas em Cristo. Amém? Quando Jesus estava em terra, Jesus disse aos discípulos: olha, eu quero dizer várias coisas para vocês, eu quero compartilhar muitas coisas, mas vocês ainda não podem suportar. Amém. Amém? Vocês ainda não podem suportar. Jesus estava falando de algo, irmão, que iria ser manifesto. Mas existia algo, uma condição que ia vir sobre o homem para dar condição a ele de receber aquilo que está no coração de Deus. Nós sabemos que Romanos capítulo 12 fala sobre a importância de você transformar a sua mente pela renovação da palavra. Mas para quê? Para você poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Como eu falei, existe, irmãos, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, onde Deus já manifestou. Diga, Deus já manifestou em Cristo. Amém? Deus já manifestou em Cristo. Agora, o fato de nós vermos na palavra, ouvirmos, não significa que eu e você ainda estamos vivendo naquilo que Deus já manifestou em Cristo. Existe uma liberdade, irmãos, que onde eu e você fomos comprados por um bom preço. Amém? Essa liberdade, irmãos, é a liberdade que hoje nós temos de estarmos livres na presença de Deus, sem condenação. Aleluia! Podendo estar na presença de Deus com ousadia, intrepidez, usufruindo, chamando a existência, vivendo como Deus nessa terra. Como Deus, desde o início, traçou, preparou isso para o homem. Aleluia! Isso é realidade, irmãos. Para mim, para você. Existem coisas ocultas, poderosas em Deus, que Deus deseja manifestar na tua vida. Mas Deus vai olhar para você e Deus vai ver se você tem condição de receber. Aleluia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O querer não significa que você pode. Amém? Muitos de nós queremos, mas temos pagado o preço de se preparar, ter condição, fé, convicção, porque Deus tem chamado um povo para ter convicção a respeito das promessas, a respeito dos planos de Deus. Aleluia! Porque, irmãos, Deus sabe que na nossa caminhada, em algum momento, nós possamos fraquejar. Não estou querendo dizer que isso não vai acontecer. Vai acontecer, as pressões, as dificuldades, mas isso vai gerar em nós aquilo que Deus quer. E eu, meditando a respeito disso, eu lembrei de Jó. Jó, um homem, lá no capítulo 1, fala que o Deus chega para o diabo e diz assim: tu viste o meu servo Jó? Um servo prudente. Viste? Aí o diabo diz para ele: mas também você o cercas, protege. E o diabo solicita permissão a Deus para tocar na vida de Jó. Essa passagem, muito tempo eu meditei a respeito dela e eu passei um bom tempo sem entendê-la. Porque Deus fez aquilo. Porque Deus permitiu. Muitas vezes, irmãos, nós não sabemos porque coisas acontecem na nossa vida. E muitas vezes questionamos diante de Deus: Senhor, por que isso aconteceu? Senhor, por que isso aconteceu na minha vida? Mas Deus, irmãos, vê o nosso futuro. Deus vê o teu futuro. Deus
nunca vai permitir algo na tua vida se não existe algo, um propósito lá na frente. Amém? Jó passou uma situação difícil na vida dele. O diabo roubou tudo que ele tinha. Ele perdeu tudo. Mas ele não negou, ele não amaldiçoou o nome de Deus. Sabe qual foi o final de Jó? O homem mais rico que existia naquela época. Amém? Mas sabe qual foi a experiência que ele teve em tudo isso? É que ele, irmãos, tinha agora uma intimidade diferente com Deus. Ele diz assim: antes eu conhecia Deus só de falar, hoje eu conheço de vê-lo. Amém? A intimidade diferente. Sabe, irmãos, as pressões, as coisas que se levantam diante de nós, isso é para gerar em você estrutura para aquilo que Deus tem. Aleluia. Deus tem plano em sua vida, irmãos. Não reclama pelas situações, mas aprenda a estar diante de Deus alegre, feliz. Mesmo diante das situações. Como é que isso pode acontecer? Isso é reconhecimento. Saber quem é Deus. Aleluia. Amém. Vamos ler mais algumas passagens. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio, capítulo 29. Bem por aí mesmo. Aleluia. A palavra diz assim, 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que observamos todas as palavras desta lei. Diga, pertence ao Senhor. Toda sabedoria pertence a Ele, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. E você vai ver agora que toda essa sabedoria, o plano de Deus, o presente, a dádiva que Deus realizou em Cristo, e hoje nós precisamos ter essa consciência firmada em nossas vidas. Amém? Sabe que muitas vezes, irmãos, nós estamos perdendo essa consciência de quem é Cristo em nós? Aleluia. Amém? Amém. Você está entendendo por quê, irmãos? Porque, irmãos, nós somos tentados. Amém? Aí, ao momento da nossa vida, a gente diminuir a intenção. Sabe que houve um momento da minha vida que foi um freio tão grande. Eu sei que isso também aconteceu na sua vida. Um freio tão grande em que, se não tivesse se levantado logo, poderia ter esfriado de uma forma ao ponto de desistir dos planos e propósitos de Deus. Isso é possível? É possível. Aleluia. Aleluia. Mas existe, irmãos, coisas ocultas em Deus. Vamos continuar. Nós lemos Deuteronômio, Isaías 55. Abre lá, Isaías 55, versículo 8. Aleluia. Mas olha aqui para mim. Paulo, em um certo momento, diz assim, que vai chegar um tempo onde nós iremos conhecer a Deus face a face. Amém? Amém. Vai chegar um tempo onde você vai conhecer Deus face a face. Esse tempo nós sabemos é quando Cristo voltar. Amém? Mas Deus nos dá uma visão, amados, a respeito da nossa vida. Deus vê o nosso futuro. Deus vê o nosso futuro. E a nossa visão, o nosso coração tem que estar na visão de Deus. Vamos ler junto assim, Isaías 55, versículo 8, diz: porque os meus pensamentos não são o vosso pensamento. Amém? Não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Aleluia! Os pensamentos de Deus são totalmente diferentes dos nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são totalmente diferentes dos nossos caminhos. Os nossos pensamentos são tortuosos, nossos caminhos são dolorosos, mas os de Deus não é.
E é isso que Deus quer forjar, é isso que Deus quer trabalhar na nossa vida. Que nós possamos entender, irmãos, que Deus tem trabalhado uma forma e meio de colocar os seus filhos nos seus caminhos. Amém? Que seus filhos tenham forjado os seus pensamentos, inculcado em sua cabeça. Por isso que a palavra nos ensina várias vezes a respeito de pensar nas coisas lá do alto. A palavra nos ensina sobre a importância de nós renovar a mente pela palavra. Porque existem coisas que estão para acontecer. E os filhos de Deus precisam estar prontos. Sabe que no momento de culto, de adoração, irmãos, alguns adoram, se entregam e entram na unção e recebem. Amém? Mas também tem aqueles que não recebem. Não significa, irmãos, que Deus não abençoa um e outro não. Deus abençoa todos. A unção está para todos. Amém. A diferença é a nossa postura. É como nós nos colocamos diante de Deus. Aleluia. Amém. Isso faz toda a diferença. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos falando de questões espirituais. Porque a palavra diz que Deus é Espírito. E a única forma que eu e você temos de adorar a Deus, de buscarmos a Deus é em Espírito e em verdade. Não é à toa que Paulo fala a respeito do espiritual. Amém? É loucura para o mundo, mas para nós não, irmãos. Para os filhos de Deus não são. Aleluia. É vida. É visão. Aleluia, é propósito. Eu não sei como está teu coração, irmãos, em relação aos planos de Deus. Sabe que os planos de Deus são irrevogáveis a respeito da sua vida. Deus olha para você e determinou. Deus olha para você e preparou algo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, quando foi levado ao deserto por Satanás para ser tentado, sabe, irmãos, que o diabo muitas vezes, ele vai se levantar contra a tua vida, como ele se levantou contra Jesus. Mas o diabo se levantou com um pensamento de matar Jesus, impedir ele. Mas o diabo ele não tinha o entendimento a respeito do plano de Deus. Como eu e você muitas vezes não temos. Ele não tem esse entendimento. Por isso, irmãos, que ele traçou e Deus permitiu, porque Deus estava vendo o futuro. Há duas formas, irmãos, de nós permitirmos a atuação do inimigo. Há uma forma onde Deus vai permitir, porque Deus tem um plano, e a outra forma é quando você permite. Você está entendendo? Amém. Amém? Quando Deus permite, irmãos, é exatamente isso que vai acontecer. Jesus foi levado ao deserto, foi tentado, mas ele não pecou. Jesus sempre estava com a língua afiada em relação à palavra, está escrito. Amém? Amém. O que significa isso? É necessário, irmãos, você estar cheio de algo que te dê condição, que te dê firmeza para você crer a respeito do plano e a vontade de Deus. Amém? Não há homem e mulher em si só que tenha condição de determinar algo na sua vida se ele não esteja cheio. Amém? Cheio da palavra. Amém? Amém. Permitindo Deus formar isso, como? Pagando o preço. Jesus foi tentado, o diabo achou que estava sendo tal, matando Jesus. Jesus foi para a cruz, morreu, e o diabo, eu acho que no momento estava comemorando aquilo, e de repente, pã, a rasteira que ele levou foi grande. Sabe, irmãos, que o diabo, ele tem um pensamento um pouco parecido com o pensamento humano. Por isso que ele não percebe os propósitos, a intenção do coração de Deus. Amém? Pedro é outro exemplo. Um momento na vida de Pedro onde Pedro chega perto de Jesus e faz um comentário, e Jesus diz para ele: arreda-te, Satanás, ou para trás, Satanás. Uma posição que Pedro teve. Mas mais na frente,
Pedro diz para Jesus que iria com ele e tudo, mas Jesus revela a intenção no coração dele, que ele iria negar Jesus. Aí chega um momento onde Jesus diz assim, Pedro diz, não, mas eu vou contigo. Não, Pedro, você vai me negar, até que o galo cante 3 vezes. O diabo requereu, Jesus dizendo para ele, o diabo requereu a tua vida. Pedro, eu acredito, Pedro era muito emotivo, deve ter chegado para Jesus e ter dito, mas o Senhor não permitiu, o Senhor não vai deixar. Aí Jesus responde para ele, Pedro, não te preocupes, porque eu roguei por ti, eu intercedi por ti, mas foi liberado que o diabo toque. Você está entendendo? O diabo veio e fez, achando que também era o tal, mas você sabe qual foi o fim na vida de Pedro? Foi um dos que se levantou, o apóstolo Pedro. Amém? Um grande homem, onde Deus usou grandemente. Aleluia! A igreja, irmãos, a partir em Atos, no capítulo 1, a igreja começa a tomar forma, a igreja começa a crescer. Amém? Depois da descida do Espírito Santo, mas antes, lá em Atos, no capítulo 1, onde Jesus ressuscita, fica aparecendo durante um tempo a algumas pessoas, mas ele diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, até Samaria, até os confins da terra. Mas lá em Atos, no capítulo 8, a partir do versículo 1, irmãos, foi um momento onde a igreja sofreu uma perseguição grande, onde muitos se dispersaram, onde muitos correram, fugiram, mas os discípulos não. Os discípulos foi um para lá, outro para cá, mas sabe que o diabo muitas vezes acha que aquilo ali está sendo tal, porque ele não vê o futuro, ele não vê como Deus vê. Você está entendendo, irmãos? Não te preocupe em relação, irmãos, o que está acontecendo, o que está passando. O que importa é você estar no lugar certo, em Deus, no centro da vontade de Deus. Aleluia! Você está entendendo? Sabe o que foi que aconteceu? A igreja começou a tomar forma em vários lugares, porque eles saíram de onde estavam e começou a tomar forma. A igreja cresceu de uma forma muito superior daquilo que vinha crescendo. Onde havia um pensamento, uma intenção do inimigo para parar a obra, Deus já sabia o futuro, Deus já tinha traçado os meios e as metas, os planos, e Deus permitiu a ação de Satanás. E houve aquela perseguição. Muitas vezes nós não entendemos, irmãos, o que estamos passando, o que está acontecendo. Eu não estou aqui, irmãos, passando a mão na cabeça de Satanás de maneira alguma. Eu não estou aqui querendo dizer que Deus usa Satanás. Não, Deus não usa, mas Deus permite. Amém? Mas como eu falei para você, irmãos, é necessário nós entendermos o que se passa. Existe uma sensibilidade espiritual, onde Deus tem chamado os seus filhos a estarem, a viverem. É uma percepção gerada em você para perceber o que se passa no mundo espiritual. Porque Deus é Espírito, meu irmão. E Deus fala com você mais do que você fala com Ele. Amém? Você está compreendendo? Amém. Você está entendendo? Aleluia. Glória a Deus. José no Egito. José foi um homem, um jovem, onde tinha sonhos, visão, e ele sempre compartilhava com seus irmãos, com seu pai. Isso gerou no coração dos irmãos uma ira, por causa que José, de certa forma, se achava, vamos dizer assim. Amém? Se achava. E ele foi vendido como escravo. Aleluia. Eu sei que você conhece muito bem a história de José. Você sabe muito bem o que aconteceu. José foi um homem, irmãos, que teve oportunidade, meios, pelas situações de reclamar, de maldizer, mas ele guardou o coração.
E chegou um momento na vida dele que ele pôde olhar e entender porque aquilo era necessário. Amém? Ele teve uma percepção onde Deus trouxe sobre a vida dele, isso era necessário acontecer. Sabe que tem coisas na nossa vida que é necessário acontecer? Houve coisas na minha vida, irmãos, que era necessário acontecer, que senão não estaria aqui, não estaria usufruindo ou vivendo algo que está no coração de Deus. Não reclama, irmãos, muitas vezes com aquilo que você está passando, mas tenha percepção no seu espírito, como José teve, é necessário, a alegria vem. Sabe que José, mesmo sendo vendido como escravo, mas José nunca padeceu. Primeiro ele foi um governante, o que guardava a casa lá esqueci até o nome do homem. Potifar, José. Depois acontece aquela situação, Satanás também, tentando ali a mulher de Potifar. José é preso. Mas mesmo lá na prisão, ele se destacou. José sempre se destacou. Amém. Aleluia. Deus nos chamou para isso, irmãos. Nós estamos vivendo num mundo onde as situações são tão complicadas, mas Deus nos chamou para se destacar, independente das situações. Amém. O fato de estar acontecendo algo na minha vida e na tua vida, não significa que eu vou diminuir o ritmo que Deus me chamou para viver. Amém. Amém. Porque os problemas é referente ao natural. Consequentemente, o teu espiritual também é afetado por causa da tua fidelidade, por causa da tua posição. Amém? Mas não esqueça, irmãos, que tudo começa no mundo espiritual. Deus determinou. Diga amém. Amém. Aleluia. Deus determinou. Aleluia. Alegria no teu coração, irmãos. Vamos ler outras passagens. Efésios capítulo 3. Obrigado, Senhor. Efésios capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 8. Glória a Deus. A palavra diz assim, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 8. A palavra diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça, de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. Versículo 9. E de mostrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Diga, mistérios ocultos que teve em Deus. Aí no 10 diz assim, atenta comigo para o 10, diz assim: para que agora seja manifestada por meio da igreja, diga, eu sou a igreja. Seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestiais. Manifestar o que, irmãos? Diga, um segredo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você entende isso? Um segredo. Que segredo é esse? É tornar eu e você um filho de Deus. Amém? E passar na cara, aqui é bem claro, e passar na cara de toda potestade. Amém? E passar na cara do diabo, do inimigo, quem nós somos, o que podemos, o que temos em Cristo Jesus. Esse era o mistério que teve oculto. Hoje, irmãos, verdadeiramente, por isso que eu falei no início, nós temos livre acesso à presença de Deus, todo momento. Você está entendendo, irmãos? Aleluia. Liberdade. Para passar na cara do diabo. Por isso que o diabo olha para mim, para você, irmãos, e tem raiva.
Porque Ele sabe quem nós somos por causa de Cristo, por causa do plano de Deus. Ele tentou de várias formas, de várias maneiras impedir isso, mas ele não sabia o que Deus estava fazendo. Ele não tem os pensamentos de Deus. Amém? Ele não entende os caminhos de Deus. Mas Deus compartilhou comigo e com você. Existe, irmãos, uma visão a respeito de Deus para mim e para você. E nós precisamos firmar isso dentro de nós. Sabe, irmãos, que é possível. E é isso que Deus deseja, que eu e você tenhamos uma percepção espiritual a respeito da vontade de Deus. É possível você estar andando, ou para determinar qualquer coisa, e você ter certeza da voz de Deus. Amém? Amém. Deus tem nos chamado a uma intimidade grande assim. Porque somos filhos. Deus preparou tudo. E podemos estar presente perante o Senhor, declarando. E muitas vezes até cobrando. Sabe que Deus sabe, irmãos, o que eu e você precisamos. Deus sabe o que eu e você necessitamos. Mas Deus se agrada quando os seus filhos chegam perante a presença dEle. Pai, eu quero. Você está entendendo, irmãos? Aleluia. Deus nos chama de filhos. Amém. Quem é pai aqui tem que ter pelo menos um pouco de entendimento a respeito do que é ser pai. Quando o filho pede algo, quando o filho chega perante o pai. E o nosso Pai dos pais, o Pai soberano, sabe o que eu e você necessitamos. E a forma que nós temos o buscado, irmãos, ainda é muito superficial. Deus quer e deseja uma intimidade muito maior, porque Ele quer revelar coisas ocultas. Ele quer te revelar coisas grandes. Eu sei, irmãos, que existem coisas que vão ser reveladas só lá na glória. Amém? Eu tenho consciência disso, eu tenho certeza disso. Mas existe algo a respeito do plano de Deus para a minha vida e para a tua vida, que Deus já tem manifestado. Mas é necessário, irmãos, nós temos essa percepção para entendermos o tempo, a forma e os meios. Porque a Deus pertence todas as coisas. Diga, a Deus pertence todas as coisas. Aleluia. Amém? A Deus pertence todas as coisas. Versículo 11. Para que agora seja manifestado por meio da igreja, diga, é por meio de mim, que seja manifestado por meio da igreja, aleluia, aos principados e potestades nas regiões celestiais, esse é o 10, versículo 11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo nosso Senhor. Jesus era o propósito. Aleluia. Era a multiforme sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus. Aleluia. Não sei, irmãos, o quanto você deseja, mas isso é para todos. Diga, é para mim. Isso não é só para uma liderança de uma igreja, para um pastor, para um ministro. Isso é para a igreja, para todos. Você é a igreja. Amém? Você é a igreja, você é templo e morada do Espírito Santo. Para revelar em você, irmãos, o verdadeiro propósito a respeito do reino de Deus. O reino de Deus habita em você. Amém? O reino de Deus está em você. Você carrega a essência do reino de Deus. Você carrega o poder do reino de Deus. Aleluia. Onde você estiver, irmãos, você pode viver e usufruir e declarar o reino de Deus. Porque o reino de Deus você não só percebe na igreja, ele te acompanha porque está em você. Todo o tempo vivendo essa realidade, todo o tempo confessando essa realidade, esse momento, irmãos, que nós estamos tendo na presença de Deus, não é só um momento de igreja. Amém? As pessoas estão limitando Deus, achando que Deus é um momento. Deus não é um momento, Deus é o nosso Deus para todo sempre. Amém? Mas isso é algo, irmãos, que nós construímos, porque o ser humano pode perder essa essência.
Amém? Pode diminuir o poder do fogo que arde em você. O fogo está lá. Amém? Como tem queimado esse teu fogo? Como está a tua posição em Deus? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Lucas capítulo 17. Lucas 17, irmãos, a partir do versículo 20. Aleluia. A palavra diz assim: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhe: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia. O reino de Deus está dentro de nós, de cada um de nós. Sabe qual é o reino de Deus, irmãos? É o domínio que Deus tem em cada coração. Amém? É a liberdade que Deus tem em cada coração. Qual a liberdade que Deus tem em teu coração? Qual a liberdade que Deus tem na tua vida? Você está pronto para realizar aquilo que Deus tem falado? Não precisa me responder, irmãos, mas são coisas necessárias de nós analisarmos a respeito da nossa vida. Porque o viver em Deus não é só um momento, mas é uma eternidade. É para todo o tempo. Amém. Eu não sei você, irmãos, mas eu não vivo sem Deus. Eu não existo sem Deus. E nós precisamos ter esse entendimento. Eu sei que você tem, mas você precisa se animar mais. Amém? Se animar mais, se regozijar mais a respeito de Deus na tua vida. Amém? Amém? Porque a palavra diz: a alegria do Senhor é a tua força. No momento das diversidades dos problemas batendo diante de você, o que é que você vai expressar? A alegria do Senhor. Mesmo que teu rosto não mostre isso, as situações naturais não mostrem isso, mas não significa, irmãos, que a alegria do Senhor não é tua força. Ela continua sendo a tua força. Ela sempre continuará sendo a tua força. A graça de Deus te assiste. O poder de Deus vai te assistir em todo momento. Amém? Sempre vai estar pronto para mim e para você. Aleluia! A alegria do Senhor é a tua força. Amém? Por isso, irmãos, eu sei que você já teve a oportunidade de ouvir, quando a palavra fala o Espírito da fé, o Espírito da fé, você sabe muito bem, não é o Espírito Santo, não é outro Espírito. É a manifestação dentro de você. Você manifestando, o teu espírito manifestando a alegria, a essência de quem você se tornou em Cristo. Porque lá em Coríntios fala que as coisas velhas já passaram. E eis que novas se tornaram na tua vida. Você é nova criatura, irmãos. Amém? Aquilo onde os fariseus da época negaram, não reconheceram, porque estavam esperando, irmãos, a manifestação de uma pessoa natural, onde iria trazer uma solução natural. Mas Jesus veio trazer uma solução espiritual. Deus vai começar primeiro no espírito, no verdadeiro eu. Amém? Consequentemente, as outras áreas da nossa vida vai fluir, vai acontecer. Mateus fala sobre isso, sobre tudo que Mateus falando lá a respeito do reino de Deus. O reino de Deus não, lá em Mateus capítulo 7. Amém? Falando a respeito, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha só. Antes a palavra vem falando a respeito, mostrando, olha os lírios do campo. Não se vestem, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olha as árvores, olha os pássaros. Não semeiam, não colhem, não plantam, mas Deus não deixa faltar nada para eles.
quanto mais eu e você sendo filhos. Amém? Você é precioso, irmãos. Deus pagou um preço grande. Amém? Deus pagou um preço glorioso. Aleluia! Amém? Esteja sensível, irmãos, para perceber as épocas, os tempos, os meios, porque tudo está sendo formado. Algo está acontecendo no mundo espiritual. E a tua sensibilidade espiritual é necessária para perceber. Amém? Você, irmãos, tem tempo para correr, tem tempo para parar, mas nunca esqueça, você tem que estar no centro da vontade de Deus. Amém. Amém? Aleluia. Nunca esqueça que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. Amém. Amém? Os planos de Deus são diferentes, irmãos, dos nossos. E Deus quer forjar isso em nós. Permita Deus trabalhar em você. Amém? Essa é uma palavra muito bem conhecida por todos nós. Permitir Deus trabalhar por mim. Por quê? Porque verdadeiramente, irmãos, nem sempre são o que nós temos, as nossas ações, as nossas palavras têm determinado isso. Você concorda comigo? Não estou generalizando, amém? Eu sei que você entende muito bem isso. Aleluia. O que é que você vai fazer agora? Eis a pergunta. O que você vai fazer agora? Te levanta, irmãos. Amém? Está diante de você toda bênção. Deus tem uma visão a teu respeito. Deus formou algo dentro de você. Existe um caminho diante de você. Corra, vá, avance. O que é que você está esperando acontecer? Que o anjo venha do céu e vá levar você? Não, irmãos. Isso não vai acontecer. Nós que iremos nos levantar, nós que iremos caminhar. Amém? E Deus pega junto com você. E a graça vai te acompanhar em tudo. Em nome de Jesus. Amém? A pergunta de novo. O que é que você está esperando? Amém? O melhor de Deus está diante de você. Aleluia. Está diante de você. Então coma, se agarre. Amém? Daquilo que já lhe pertence. Agora não esqueça, irmãos, se você não tiver nada dentro de você, não queira cobrar, porque é necessário, a palavra estar afirmada em teu coração, porque o Espírito Santo se move sobre a palavra, o Espírito Santo dá vida à palavra. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar em pé, grupo de louvor.